Olá, meu nome é Luiz. Eu vou apresentar um pouquinho aqui do meu trabalho, construindo um robô com RoboCode a partir de heurísticas. Tá tendo um paredão aqui do lado, mas eu espero que o som não esteja indo para gravação também. Aqui está um pouquinho dos estágios de desenvolvimento do meu robô. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho no que o robô foi inspirado. Foi inspirado numa estratégia muito comumente utilizada em jogos de tiro, em Call of Duty, Battlefield, que consiste em você pegar uma arma com a cadência mais baixa e um firepower muito alto, que no caso, em curtas distâncias, a arma é muito forte. Então eu rusho, vou muito para perto do meu inimigo e começo a atirar e ir de um lado para o outro, e a partir disso aí eu confundo o inimigo e dou rajadas de dano nele e consigo a minha eliminação. Para poder adaptar isso aí para as métricas do Robocode, primeiro a gente tinha que fazer um escaneamento bem preciso o tempo todo, né? E se tratando de batalhas que eram sempre um contra um, é bem fácil fazer essa questão do escaneamento aí, manter o escaneamento bem preciso e constante. E caso fosse uma batalha que tivesse mais robôs, aí a gente teria que se preocupar em quem a gente está escaneando e quem está do outro lado da gente também ali, para poder não ficar à mercê, né? Mas aqui não houve essa necessidade. Para as métricas de mira, eu utilizei duas, que foram a mira linear e a mira circular, porque eu imaginei que a maioria das pessoas fosse implementar esse tipo de movimentação no robô. Inclusive foi o tipo que eu implementei aqui. E consiste basicamente em a gente tentar prever no instante de tempo T, à frente aonde aquele robô ali vai estar, para poder a gente atirar naquele local, em vez de atirar no local que o robô está agora, já que ele está se movimentando o tempo todo. E a movimentação, como eu já falei anteriormente, eu usando a métrica dos jogos de tiro, da estratégia que eu tomei aqui, eu quero, quando eu estiver distante do inimigo, eu vou querer me aproximar o máximo possível. Só que tendo cuidado de novo com as métricas do Robocode, a gente não pode estar tão próximo, senão corre o risco de ter a colisão. E se tiver colisão, toma dano. E se houver colisão com parede, também toma dano. Então tem que ter esses cuidados daí. O escaneamento é uma continha bem simples. Aí do lado tem um GIF mostrando que o robô consegue locar a mira no outro, né? O scan no outro, e não tira de forma alguma. Apesar de que tem uma dá para poder tirar sim, mas é quando você está escaneando e no instante de tempo T, o outro robô vira para outro lado, aí você perde o scan, mas tem como sair disso aí, né? Sair desse bait aí, porque se você perder o scan, acabou. Nesse tipo de scan aí, nesse tipo de escaneamento, se você perder o scan do outro robô, acabou a batalha para você. Esse robô vai ficar parado sem fazer nada. Para poder fazer o cálculo disso é bem simples, a gente pega o nosso reading, que é esse ângulo preto aqui, que foi muito mal desenhado, e pega o bearing do inimigo, que no caso é do evento que eu escaneei meu inimigo, eu consigo pegar o bearing dele, eu somo os dois e pego esse ângulo aqui que o meu scan tá fazendo, que é sempre em relação ao norte, né? Então o meu scan tá fazendo esse ângulo aqui, ó, nesse momento, pego ele e subtraio a soma desses dois ângulos aqui de cima. Aí eu consigo chegar nesse sempre no centro do outro robô. O meu scan vai estar sempre mirando no centro do outro robô. Isso aqui pode parecer estranho nessa imagem, mas é porque os valores desses dois ângulos aqui vai dar algo negativo. Aí quando você pega com isso aqui, subtrai e soma, aí sobe um pouquinho o ângulo. Então tá correto, é isso aí mesmo. A mira linear eu separei em três casos. Tem um caso que quando o outro robô está se movendo prioritariamente na horizontal, ou seja, o ângulo não, a coordenada x dele é a que está tendo mais alteração. Quando ele está se movendo na vertical, que é a coordenada da y, está tendo mais alteração, ou se a alteração das coordenadas está sendo ali mais ou menos pau a pau. Aí eu considerei que era um movimento diagonal. Para poder calcular isso aqui, primeiro eu tenho que pegar qual vai ser o firepower da bala que eu vou estar atirando. Para isso, eu utilizo uma métrica bem simples, que é basicamente uma métrica de distância. Quando eu estou muito longe, eu atiro balas com firepower de 1, quando eu estou um pouquinho mais perto, 2, e quando eu estou muito perto, é 3.
Então eu calculo a velocidade da bala com o firepower específico, né, com base na distância que eu estou do inimigo. E com a velocidade da bala, eu consigo calcular quanto tempo que vai levar para a bala chegar no inimigo. Eu pego a velocidade da bala e pego a distância que eu estou do inimigo e com isso aí eu consigo calcular o tempo que a bala vai levar para poder chegar nele. Com isso, eu consigo fazer armazenando no instante armazenando a posição que aquele inimigo vai estar esteve no instante de tempo t atrás. E com a posição que ele está atualmente, eu subtraio, no caso, a posição que ele está atualmente da posição que ele estava antes. Aí eu consigo ter mais ou menos a diferença de coordenada que ele andou, que pode estar na x, na y, nas duas. Que isso aí vai me dizer qual o tipo de movimento linear que o inimigo teve. Então, se eu pegar um x maior nessa diferença, é porque o movimento está sendo horizontal. Um y maior, o movimento está sendo vertical. Se tiver pau a pau ali, o movimento é diagonal. E para poder calcular isso aqui é bem simples. A gente consegue pegar o RID no inimigo, que é calculado aqui com base no norte do mapa também. Pega o RID no inimigo. Se for um movimento horizontal, né, no caso no eixo das abscissas, aí eu pego o cosseno desse ângulo e multiplico pela distância que esse inimigo andou. No caso, a distância aqui é dada pela posição que o inimigo estava anteriormente com a posição que ele está agora. Aí eu consigo ter uma média da distância que ele está percorrendo. Aí eu pego esse cosseno e multiplico por essa distância aí eu vou ter um valor final ali para a distância que eu somo da coordenada que ele está atualmente e vai me dar uma nova coordenada, que é essa xf aqui. Na verdade, eu falei até besteira, porque se tratando de um movimento prioritariamente nos eixos das abscissas ou das ordenadas, enfim, eu não preciso nem fazer o cosseno, é só somar a distância percorrida anteriormente, já que eu estou considerando que ele só está se movendo em um dos eixos, né? Então eu só somo a distância que ele percorreu antes no caso, eu somo a distância não, somo a diferença de coordenada de antes com a posição atual, aí eu vou ter uma posição futura. O único caso que eu uso seno e cosseno é caso ele esteja se movendo na diagonal, que aí eu tenho que fazer uma decomposição de vetor, né? Aí eu uso o cosseno pro eixo x e uso o seno pro eixo y. No caso, é o cosseno desse ângulo aqui, que está o RID do inimigo, e o seno desse ângulo também, e somo os dois nas respectivas coordenadas e pá, consigo o resultado final. Aqui do lado está um robô, uma batalha contra o robô Walls, que é um robô do sample do Robocode, que se move de forma bastante linear. Então você consegue ver aqui que a maioria dos tiros acerta nele. A não ser quando ele para ou vai fazer alguma mudança de trajetória. Aí o tiro erra. Mas a maioria é bem preciso. Aqui a mira circular é um pouquinho mais chata de fazer ela. Até para poder diferenciar se a mira vai ser circular ou linear, o que eu faço? Eu pego o reading daquele inimigo e vou fazendo a métrica nele ali. Se o reading estiver mudando muito, significa que o inimigo está se movendo de uma maneira circular. Então minha mira vai ser a circular. Se o reading estiver para uma posição só, não estiver mudando muito, significa que a mira vai ser linear. E aqui eu faço a mesma coisa que eu faço lá na mira linear, de calcular a velocidade da bala. Só que o cálculo da nova posição é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho que botar esse tempo, declaro uma nova variável de tempo e falo, enquanto essa variável de tempo não for maior que o tempo que minha bala vai levar para poder percorrer essa distância, eu faço o quê? Eu pego aquele reading atual e com ele eu vou calcular onde meu inimigo vai estar no instante de tempo t, um pouquinho à frente só. Então eu faço seno e cosseno para cada ângulo respectivo, né? No caso y e x, já que é seno e cosseno, e somo da posição atual. Aí eu vou fazendo isso nesse loop while até que minha variável de tempo delta chegue no tempo que a bala vai levar para poder percorrer. Quando chegar, eu saio do loop e eu vou ter a posição certinha que meu inimigo vai estar quando ele acabar aquele movimento ali. Considerando que
a diferença de angulação que ele está tendo o tempo todo vai ser constante. No caso, se antes que eu entrei no looping, a diferença dele é de 0,5 graus de uma iteração para outra, ele vai continuar considerando que essa diferença de iteração está sendo essa diferença de angulação está sendo de 0,5 graus e o cálculo vai ser feito com base nisso aí. Se o robô tiver, por algum motivo, mudar essa angulação, for para outro lado, sei lá o que, acabou, não vai funcionar. E aqui do lado está uma batalha contra o Spinbot, que é um robô que se move de forma circular. Dá para ver que a maioria dos tiros são acertados, porque é realmente um movimento bem circular mesmo, bem circularzão, então não tem muito o que errar. Se fugir disso aí a previsão já não dá tão certo. Aqui já está as métricas de movimentação, e como eu falei, a movimentação quando distante, eu quero me aproximar o mais rápido possível do meu inimigo. Nesse caso aqui, eu utilizei uma métrica de linha reta, que não acho nem que foi a melhor, porque acaba que seu robô acaba se torna muito exposto, mas foi o que eu fiz. Então, para poder fazer esse cálculo aqui, eu imaginei que o robô adversário teria um círculo em volta dele, e ele seria o centro desse círculo, e eu botei uma medida arbitrária de raio que eu quis botar. Então tem um círculo aqui de raio X que está em volta desse robô. E eu queria me mover para algum ponto que tivesse na circunferência em volta desse círculo. Então, para poder fazer isso aqui, eu pego o reading. O reading não, eu botei no caso uma medida arbitrária de 90 graus em relação a outro robô. Então eu pego realmente o reading dele, somo de 90 graus, então eu vou ter uma posição que seria mais ou menos essa aqui mesmo, por aí, né? Então eu faço o quê? Faço o cosseno desse raio aqui, o cosseno desse ângulo de 90 graus, vezes esse raio aqui, aí eu vou ter uma posição que vai estar nessa circunferência que está em volta do robô inimigo. No caso, eu fiz um algoritmozinho bem besta para poder fazer o meu robô se mover de um ponto que ele está agora para um ponto que eu escolhi. E para poder fazer isso, a gente utiliza a função ATA2 ATAM2 do Java, que calcula a diferença de angulação entre dois pontos. E depois de calcular a diferença de angulação, é só ajustar o ângulo do meu robô e fazer ele andar para lá, o set ahead, né? E o robô anda para lá. Bem tranquilo. Já quando o robô está próximo, eu adotei uma movimentação circular. Eu queria fazer algo um pouquinho diferente, mas não consegui aqui. Que era o robô ficar fazendo tipo zigue-zague de um lado para o outro. Tentei de diversas formas, acabou não dando certo. Porque quando ele... Como o outro robô está sempre em movimentação, fica sempre mudando também, aí acabou que não consegui implementar. Tentei fazer com uma variável de sinal, né, que era negativo ou positivo, e quando ela fosse negativa, ele ia para um lado, quando fosse negativo, ia para o outro, e botei um timer que alterava esse sinal com base no turno atual que estava a batalha. Aí alterava o timing e ele deveria mudar a direção. Mas não funcionou, é algo que eu vou ter que aprimorar depois, e estava dando conflito também com um algoritmo que eu tentei fazer para poder evitar colisão com parede, e ficou assim. Ele tem essa movimentação circular, nesse caso aí o robô está parado, aí é bem circularzão mesmo a movimentação. E é isso, para poder fazer essa movimentação é só você pegar o reading do outro robô e adicionar sempre 90 graus, aí seu robô sempre vai ficar em 90 graus em relação ao outro robô, o que é uma posição vantajosa para você desviar das balas que o outro robô atira, e com base nisso aí você movimenta seu robô. Aqui alguns dos problemas que eu tive, como eu já falei, a movimentação ficou muito previsível quando o outro robô está parado, é uma das fraquezas. Se o outro robô ficar parado, a movimentação do meu robô é extremamente previsível. Já se o robô estiver andando, é um buraco um pouquinho mais embaixo. E nesse outro lado aqui eu botei uma batalha do meu robô contra o meu robô, para poder ver o que acontecia.
E você vê que eles ficam travados ali nos algoritmos, né? E ficam se atirando, e meio que o que atira primeiro é o que ganha. E ficou nisso aí. E aqui é contra um outro robô um pouco menos simples, que foi um código de robô que eu achei na internet. Você vê que esse outro robô ele utiliza predição de mira linear também. E a maioria dos tiros ele tá errando nesse caso aí. Uma das falhas do meu robô também, no caso, é que o algoritmo que eu tinha botado para poder colidir, para poder não colidir com parede, era quando detectasse que você estava perto de uma parede, ele invertia o sinal de movimentação, então, no caso, em vez de ir para frente, ele vinha para trás. Só que se o outro robô estivesse perto no momento, porque eu programei para o meu robô estar perto do outro robô o tempo todo, dava pau e os algoritmos ficavam brigando um com o outro. Então vou ter que desenvolver alguma coisa aí para poder tornar a movimentação um negócio único, um algoritmo único, ao invés de fazer essa distinção de algoritmo e ficar bugando na hora de rodar. Você vê também que o robô simplesmente não obedece a questão de... Ele detecta que está perto de uma parede, mas não consegue... Às vezes ele consegue evitar o choque, às vezes não, às vezes ele não obedece, às vezes ele obedece, porque justamente está entrando em conflito com os outros algoritmos aí. E esse outro robô tem uma movimentação bem simples, mas a mira dele é um pouquinho mais avançada. E mesmo assim a vitória é bem simples pro lado do meu robô. Eu acho que poderia ter feito mais coisas, né? Tive um pouco de dificuldade com a questão do Java e a questão dos métodos do Robocode, que demorou um pouco para poder criar familiaridade. Mas acho que o próximo trabalho melhora bastante. Botei algumas métricas de controle de energia também. Quando a energia do robô estiver menor que 10, ele dispara balas de força 0,5 apenas. Porque aí eu consigo poupar energia e é mais fácil acertar o inimigo. Se eu acerto o inimigo, eu também recupero energia. E é isso. Esse foi o meu trabalho do Robocode. Aqui estão algumas das referências que eu usei. E ficamos por aqui.